Você percebeu, ao longo das gravações anteriores, dos blocos anteriores, que eu tenho falado muito de responsabilidade civil, de dano moral, de dever de indenizar. Isso é bacana, isso é importante. Mas também é bacana e importante que você saiba que essa não é a melhor tutela para lesões a direitos fundamentais, para lesões a direitos da personalidade. E por quê, Felipe? Por que não é? Porque, gente, a melhor tutela é a tutela preventiva ou inibitória, como os processualistas falam, né? Tutela inibitória. O que é tutela inibitória, Felipe? É aquela tutela que visa evitar que o ilícito civil ocorra, ou evitar que, se ele já ocorreu, que os danos a ele relacionados continuem a ocorrer. Tá, gente? Isso é muito, muito importante. Aliás, uma frase que eu sempre cito é a seguinte: a ênfase que o século passado, que o século XX deu à reparação de danos, a ênfase que o século passado deu à reparação de danos, o século atual, o século XXI, vai dar cada vez mais à prevenção. Tá? Mudou o foco de reparação só para cada vez mais prevenir. Prevenir, gente, é a palavra de ordem do século XXI. Claro, em bens jurídicos mais importantes, como a vida humana, como os bens ambientais, isso é mais forte ainda, entendeu? Aliás, anota outra frasezinha que eu gosto aí. A noção atual de interesse público, a noção atual de interesse público está vinculada à proteção de direitos fundamentais. Nós temos o direito fundamental não só a viver numa sociedade com um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como temos também o direito fundamental de viver numa sociedade sem corrupção, não de modo utópico, sem corrupção não, mas não. Vou reformular a frase. Temos o direito fundamental a viver numa sociedade que combata com seriedade, organização, eficiência a corrupção. Né? E no Brasil, infelizmente, retrocedemos muito, 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 né, nesse aspecto. Voltamos lá, voltamos à década de 90. Mas isso tudo é muito importante, entendeu, pessoal? Inclusive, a participação do cidadão na fiscalização hoje é direito fundamental, tá? Fiscalização dos atos de governo, as omissões de governo, tá? Porque a omissão estatal também gera o dever de indenizar. Mas voltando para meu roteirinho aqui. Eu dizia que a prevenção hoje é muito importante. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: eu não tô. Eu citei esse caso, gente, mas eu não sei se eu citei aqui na gravação do Direito Notícia, porque acaba que são tantas que às vezes eu me confundo. Se citar, eu peço perdão para vocês, estarei de novo. Cerca de 20 anos atrás, os blocos de carnaval em Salvador, tipo o bloco Eva, por exemplo, os blocos mais elitizados, né? Eles exigiam uma foto do candidato a participar do bloco. Só entrava quem eles aceitavam. Eles diziam que tinha que ter boa aparência, tinha que ter boa aparência. E resultado, nesses blocos mais elitizados em Salvador, logo onde, você não tinha pessoas negras. Você não tinha pessoas negras. Percebe? Já seria absurdo em qualquer lugar do mundo, mas lá ainda mais, né? Lá ainda mais. Por que eu sempre cito esse caso, pessoal? Porque é um exemplo de tutela específica preventiva. Poderia ser um exemplo, né? Por quê? Porque o cara fala: não, eu não quero depois que o carnaval passou entrar com ação de indenização contra o bloco e receber danos morais daqui a 3 anos, não. Não quero isso, não. O que é que eu quero? Pagar o abadá e participar do carnaval. É isso que eu quero. Entendeu?
Então seria possível uma ordem judicial, uma tutela específica para obrigar o bloco, obviamente, a aceitar, a explicitar quais são os critérios de aceitação, entendeu? Lembrem-se que os direitos fundamentais se aplicam também às relações privadas. Lembrem-se que os direitos fundamentais se aplicam também às relações privadas, né? Aliás, o Código Civil, no artigo 12 e 21, também reforça, no artigo 12 e 21, a questão da tutela preventiva, né, gente? Mas tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem gente. A própria ideia desse canal do Direito Notícia é muito isso. Tem tanta notícia que me choca, que me, sabe, que me deixa perplexo, que eu tenho que dividir, às vezes, a minha impressão, embora aqui eu me contenha muito para não criticar, mas a vontade, às vezes, é de criticar, sim, muito certas posturas, certas ideias. Por exemplo, não vem ao caso, mas eu vi ontem, né? Vocês vão ver essa gravação mais adiante, então vai ficar um pouco desatualizado. Mas aquele cara lá que, de forma ridícula, ameaçou a menina. O pior é que ameaça depois que o negócio virar público, o cara foge, né? Fala, ó, ou você tira. O vídeo de humor. Gente, humor, cada um faz o que quer tem que aceitar. Aceita que dói menos, entendeu? O humor você não pode processar o humorista, não. Não existe isso no mundo inteiro. Aí a moça fez um quadro de humor, nem vi o quadro, mas em relação a ele ligou várias vezes no Instagram dela, não atendeu, ela falou, olha, agora é processo ou bala. Vocês viram isso? Aí agora surgiu ele, não é bala, não foi... Ah, meu amigo, você tem a vergonha. Assuma, rapaz, pelo menos. E o cara é coach de masculinidade. Eu não sei, não sei nem o que é isso, mas, pô, um cara precisar de um coach, meu amigo, você coach de masculinidade. Quem contrata um cara desse, pelo amor de Deus, gente, que loucura, né? Que coisa ridícula. Enfim, o mundo tá muito doido, né? Mas é isso. Ah, falando em uma coisa bonita aqui, ó. Voltando aqui, uma frase que eu gosto muito, de um grande escritor inglês, para sair dessa vibração desse povo burro, diz assim, que a espécie humana tem três típicos tipos. A espécie humana tem três típicos tipos. As pessoas simples, os intelectuais e os poetas. As pessoas simples, diz o Chesterton, são capazes de sentir, mas nem sempre de exprimir seus sentimentos. Os intelectuais, diz ele, alguns deles, né? Alguns deles são capazes de menosprezar os sentimentos das pessoas simples. E tem muito isso no direito, viu, gente? São capazes de ridicularizar esses sentimentos e até de extirpar esses sentimentos deles mesmos, né? Isso acontece, alguns deles, infelizmente, são assim. O direito tem muita coisa que podia melhorar. Aí conclui ele. Os poetas, ao contrário, foram agraciados com a capacidade de expressar de modo adequado aquilo que todo mundo sente, mas ninguém sabe dizer, tá? Não quer dizer nada, não quer dizer que seja assim, mas eu acho essa frase há anos muito bonita. Voltando, dano. Para que haja, pessoal, dever indenizar, tem que haver dano. É o que o Pontes de Miranda chama de princípio da essencialidade do dano. Se, por exemplo, eu venho aqui para fazer essa gravação, saio de casa dirigindo, eu furo 15 sinais vermelhos, eu faço o diabo, mas eu não bato no carro de ninguém, eu não atropelo ninguém, tá? Não há dano, não há responsabilidade civil. Pode haver multa de trânsito é outra coisa, multa de trânsito é uma infração administrativa, mas responsabilidade civil não tem. Lembra aqueles 4 pressupostos iniciais? Uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão deve gerar um dano, lembram? Deve haver um nexo causal entre o dano e a ação ou omissão. E por fim, como é o caso de batida de trânsito, batida de veículos, é um caso de responsabilidade civil subjetiva, deve haver a prova da culpa. Tá, gente? Bom, o STJ, só para ficar nos danos clássicos, depois eu farei uma aula só sobre os novos danos,
danos sociais, dano à perda de tempo útil, teoria da perda de uma chance, teoria do desvio produtivo. Falarei sobre elas numa aula sobre os novos danos. Mas ficando nos danos clássicos, são três, né, segundo a jurisprudência do STJ: materiais, morais e estéticos. Materiais, morais e estéticos. E eles podem ser cumulados, segundo o STJ, tá, gente? O material, ele tem que ser provado. Essa é a regra geral, tá? Se eu causo bato no carro de Jorge, causo um dano a ele, ele vai ter que provar que isso é a regra geral, gente. Se eu entro com ação contra você, dizendo que você me deve 100 reais, 1.000 reais, eu vou ter que provar que você me deve 100 reais, 1.000 reais, não é verdade? A regra geral, o dano material tem que ser provado. A única exceção que eu vislumbro na jurisprudência brasileira, e ela é bem antiga, sabe qual é? Dano material, que é presumido, é na jurisprudência do STJ, é aquele caso de a morte de uma criança ou adolescente de baixa renda. Sabia disso? Digamos que você atropele um menor pobre que está ali vendendo bala no sinal. Você vai pagar para a família dele danos morais e materiais. Tá? O morais seria para qualquer pessoa, né? Que se você matar uma pessoa culposamente. Gente, estou falando aqui de direito civil, tá? Não de penal. Tá? Vocês perceberam, claro. Que é muito melhor, né? Aqui entre nós. É, é, eu tenho uns casos para contar, mas não vou contar, né, para provocar ninguém. Bom, dano material. Nesse caso, a jurisprudência do STJ, isso não está na lei não, tá? Não está na lei não, isso é a jurisprudência do STJ. Falou que há mais de 20 anos, tem centenas de acordos, que a morte de um menor pobre causa dano material presumido para a família. Por quê? Porque há uma presunção que ele ajuda no sustento do lar. Na realidade brasileira, as famílias mais pobres, esse menor ajuda no sustento do lar, tá? Então, quem causa a morte dele vai pagar danos morais para a família e também danos materiais. É o único caso que eu lembro no STJ de danos materiais presumidos. Dos morais tem vários. O dano in re ipsa, né? Mas aqui só tem esse, tá? Meu tempo está acabando, mas rapidinho. Começa a contar quando você é condenado a pagar, digamos, um salário mínimo para a família do menor que você atropelou por danos materiais. Começa a contar na data em que o menor completaria 14 anos se estivesse vivo. Por que 14 anos? Porque é a idade que a Constituição aceita que se comece a trabalhar na condição de aprendiz. Tá? Fico por aqui e concluo e volto no próximo bloco falando do dano moral. Valeu, muito obrigado.